quem constrói a arquitetura, quem faz a arquitetura, não são os tijolos, os ferros, os vidros, as vigas e os pilares, são as palavras, né? Quem constrói a arquitetura são as palavras. Muito bem, então já estamos. Está me ouvindo? Acho que sim, agora já está tudo certo. Tudo bem. Então, Gustavo, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Um convite meu, mas, claro, também do nosso querido, né, organizador, idealizador do Festival de Literatura de Araxá, o Afonso Borges, que na edição desse ano vai tratar de um tema muito caro a todos nós, né, que é a educação e o patrimônio cultural. O Festival de Literatura de Araxá, esse ano, ele tem a modalidade presencial, que, claro, inicia agora no mês de julho, no dia 5, com várias intervenções em espaços da cidade de Araxá, e acontece a partir do dia 5, né, até o final de semana. E ele tem também uma programação virtual. Essa programação virtual, ela está sendo gravada, depois ela vai ser editada e vai ser disponibilizada em todas as redes virtuais do festival. E a temática, né, dessa programação virtual é a educação e o patrimônio cultural, as vivências culturais como herança formativa. Então, a ideia é que nos nossos 12 temas que a gente vai tratar aqui, a gente convide, né, interlocutores que atuam sobre essa relação entre educação e o patrimônio cultural, não pensado de forma separada ou estanque, mas de uma forma integrada, mas com uma forma que seja resultado de vivências relacionadas aos ofícios, ao trabalho, vivências relacionadas às experiências em relação aos espaços da cidade, vivências relacionadas aos espaços de luta, né, pelos direitos, né, ao patrimônio cultural. Então, nós vamos ter aí 12 subtemas que vão ser tratados aqui por vários interlocutores e interlocutoras, e especialmente convidamos você, Gustavo Pena, e a Laura Pena, que vão aqui dialogar hoje sobre um desses subtemas, que seria o aprendizado das possibilidades do viver local, construir no construído. Então, a ideia é a gente abordar, então, a temática da arquitetura, do ofício de arquiteto e a relação que ele tem diretamente com os espaços da cidade. Ou seja, o projetar e intervir em espaços que já carregam histórias, que carregam vivências, carregam interpretações, sentidos, mas uma intervenção que também traz essa inspiração, esse fazer que é tão próprio da arquitetura, que é uma reflexão sobre esse lugar para que ele receba essa intervenção, como algo que vai trazer novos significados, novos sentidos, e vai costurar um pouco mais essa teia da história e das vivências desses espaços, que são espaços de patrimônio, né, que são lugares em si de patrimônio cultural, independente de serem ou não reconhecidos dentro das políticas públicas de patrimônio, né? Então, a ideia é a gente conversar aqui com você, que já tem uma trajetória consolidada, né, em torno desse exercício, desse ofício de pensar e refletir a cidade a partir dos seus sentidos e dos seus espaços ocupados, construídos, né? E falar um pouco desse processo de aprendizado, né, de escuta da cidade para projetar, né? Então, você é de Araxá, né? Mais um motivo para você estar aqui conversando com a gente. Eu não sou de Araxá, né? Eu tenho uma ligação absolutamente fundamental com Araxá. Meu pai construiu um grande hotel e eu vivi em Araxá desde a minha mais
Antes de nascer, eu ainda era um DNA, um simples DNA, eu já frequentava Araxá, porque Olha meu pai só, construiu em 1946 e eu nasci em 50, quer dizer, então 4 anos antes, ou muito tempo antes de eu nascer, a minha família já amava a terra de Araxá. a Terra de Araxá, e você tem uma relação então grande com o espaço que Tenho, é um espaço de referência de Araxá, né? Enquanto patrimônio e enquanto lugar de fruição, né? Porque é um dos principais espaços públicos, né? Com toda a representação que ele tem, né? inclusive, estou lutando por ele agora, porque parece que a prefeitura resolveu fazer um banheiro público em frente da casa Dona Beija, dentro dos jardins do Teatro Municipal de Araxá. E é uma coisa totalmente sem a nossa consulta, aprovação ou qualquer coisa, simplesmente não nos informaram e a gente está vivendo isso aí, quer dizer, continuamos lutando e aquela história, né? Somos permanentemente comprometidos com as nossas ideias. Então, mesmo que a gente se sinta um pouco incomodado com isso e incomodando os outros, a gente tem que incomodar aqueles que nos incomodam, né? Porque senão Com certeza. eles se sentem autorizados a fazer qualquer coisa. Vamos ver o que vai dar Uhum. certo. Você está aí, Araxá, você vai me ajudar. Pois é. Olha só, conta para a gente então um pouco assim dessa sua relação com a arquitetura, né? Primeiro, aí a gente vai chegar em Araxá e eu acho até que é importante você falar para a gente desse projeto em especial, né? Que está no centro, né? Da cidade de Araxá. Mas conta para a gente um pouco assim do seu processo, ou seja, do seu processo de aprendizado para além, né, do que foi a universidade, ou seja, né, aprender a ser arquiteto dentro do espaço formal, mas como que o ofício mesmo de arquiteto, né, a sua escuta da cidade, a sua observação da cidade, foi trazendo para você esse lugar, né, esse lugar de reflexão que se traduz, né, na materialidade dos seus projetos. Olha, você falou uma palavra muito importante aí, a meu ver, que é a palavra escuta. Escuta, eu formulei a importância da escuta no meu discurso de profissional da seguinte maneira: eu digo que quem constrói a arquitetura, quem faz a arquitetura, não são os tijolos, os ferros, os vidros, as vigas e os pilares, são as palavras, né? Quem constrói a arquitetura são as palavras. Quando a pessoa me fala, por exemplo, leveza, as coisas saem do chão e flutuam, né? Fala aconchego, as coisas se curvam. Quando fala claridade, as janelas se abrem, né? Então, as palavras elas vão criando a sua espacialidade, a sua tridimensionalidade. Elas têm esse poder. Quando você ouve uma cidade, você sabe por onde você vai caminhar. Porque às vezes você está ouvindo uma pessoa, um casal, uma família, uma instituição, mas às vezes você está ouvindo a cidade e a cidade fala através das suas apropriações, do seu discurso, das suas reivindicações. Então, ela fala. E saber ouvir a cidade é importantíssimo porque é saber ouvir as palavras e o significado delas. É como se você tivesse uma capacidade, uma tentativa de compreender, como na poesia, a força da palavra. A poesia é construída de palavras e o discurso arquitetônico é construído de palavras que significam. Quer dizer, ele tem algo a ver com a poesia porque as palavras têm poder de construir um ambiente e uma poética, uma atmosfera. Então, todas as vezes que a gente fez isso, ou trabalhando em lugares totalmente novos, ou quando já existia alguma coisa, foi simplesmente escutando o que as pessoas falavam. Isso garante, a nosso ver, a meu ver pessoalmente, até por experiência, que a população vai se identificar com aquele equipamento, as pessoas vão usá-lo e vão torná-lo uma referência da sua própria
vida e da sua vida em comunidade. E eu acho muito importante que a gente traga isso para a nossa conversa, porque quando a pessoa ama a sua cidade, ela luta por ela. Não é? É como se a cidade fosse algo que eu consigo interpretar. Não é aquela coisa que eu não sei interpretar. A cidade se torna familiar para mim. Ao invés dela ser um território dos técnicos, dos especialistas, ou dos políticos, dos quem quer que seja, ela é território do cidadão comum. A cidade é tão minha como de qualquer outra pessoa. Então, eu posso falar sobre ela, posso me sentir escutado pelas pessoas que mexem com ela, desenham essa cidade, e me sentir incluído, me sentir pertinente, né? Esse pertencimento, a cidade me pertence, eu pertenço a ela, e eu posso agir sobre esse território com toda autoridade e autonomia. Então, eu acho que é importante o profissional de arquitetura organizar essas coisas dentro de um determinado discurso consistente, para que você não fique também aquela coisa, sempre existe hoje no mundo essa questão de quem que pode lidar com isso? Qualquer pessoa? Não. Eu acho que as pessoas têm direito à opinião e expressar sua opinião. Mas eu não acho que na hora que a gente trabalha numa área que tenha técnica, que existem, você não pode ser empírico e nem improvisar situações, porque depois você paga o preço, entendeu? Claro. A mesma coisa que na medicina, o médico você não terceiriza o médico, você não coloca uma pessoa para dar opinião nas coisas do seu coração. Como é que eu vou fazer uma cirurgia do meu coração para uma pessoa que não tem experiência com isso? E como é que nós permitimos que a cidade seja mexida e tocada por pessoas que também não buscam os que são profissionais da área? Então, eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito interessante. Mas, Michele, o que eu acho mais bonito do meu trabalho é ver a cidade funcionar. Aquele equipamento que você pensou de um jeito, ele funcionar. Eu fiz lá um espaço popular lá em Contagem, perto da igreja de São Gonçalo, era um posto de gasolina e um terreno vago, e o espaço está lá há não sei quantos anos, acho que eu vou falar aqui, 30 anos está lá. E você não vai mexer nele, nem eu posso mexer nele, ele não me pertence mais, ele pertence à cidade. Ele já foi identificado pela cidade e ele virou uma ferramenta de convivência, de reunião, né, de convívio. Trocas, né, de convívio. Não é? E eu acho que você está falando uma coisa muito interessante, Gustavo, assim, que o ofício, né, o fazer do arquiteto, né, que pressupõe, sim, uma intervenção sobre um espaço, ele tem a sua especialidade, né, ele tem que ser feito por um arquiteto, mas, ao mesmo tempo, você está dizendo que ele é uma parte do processo, né? Porque para o arquiteto projetar e trazer essa materialidade, ele pressupõe uma escuta, né? Pressupõe ele sentir a cidade, o que ela precisa, como as pessoas vivem na cidade, o que as pessoas demandam, né? E, ao mesmo tempo, depois que o projeto ele se materializa, as pessoas passam a intervir também sobre esse projeto, porque as pessoas usam o projeto, vão dar sentido, né, mais uma vez, a ele, e vão trazer esse projeto, a construção das vivências desse lugar, ela também faz parte desse viver, né, desse viver em sociedade. Então, são vários momentos de construção, né, desses lugares e espaços projetados da cidade, e o arquiteto ele tem que ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade da escuta e depois essa generosidade, né? De depois que entregar, né? Vivenciar os sentidos que esse espaço vai ter pela comunidade, pelas pessoas que vão passar a usar aquele lugar, né? E aí você citou Contagem, Araxá, você tem um projeto, né, que a gente estava conversando sobre ele, que é no centro da cidade. Eu vou te dizer, alguns projetos que são assim, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, na Praça 7, não é? Praça 7, você vê que eu saio de uma questão, numa cidade, no centro, um umbigo. Belo Horizonte é o seguinte,
O Belo Horizonte é uma cidade, tem um rio e uma montanha, não é isso? É. O eixo que liga o rio à montanha é a Avenida Afonso Pena. E o umbigo, entendeu? O umbigo é a Praça 7. A Praça Na Praça 7. 7 tem esse quarteirão que eu acho ele muito bem usado, porque é Uhum. o quarteirão da reunião e do protesto. É o quarteirão das manifestações do pessoal que dança de rua no centro. Então, eu acho muito interessante. Outra coisa é o Museu de Congonhas, que é dentro do patrimônio histórico nacional, mundial, patrimônio cultural da Aham. humanidade, que é o museu, que é o conjunto do Bom Jesus Matosinhos com os Passos da Paixão e os Profetas do Aleijadinho. E ele está Aham. lá. Foi um trabalho que a gente escutou a comunidade e fizemos na direção dela. Inclusive, escutamos a história, também tem que ver isso. Não escutamos só a comunidade contemporânea, mas nós escutamos o que os romeiros, desde Feliciano Mendes, quiseram para que representasse aquele espaço. O espaço do Romeiro é um espaço sagrado, mas ele tem o espaço de nós que gostamos e apreciamos a arte, tem o espaço dos cientistas que pesquisam o uso da pedra e o barroco, né? E temos o espaço da própria cidade, que vai que ao longo da história manteve aquilo ali e sabe, tem que saber, todo mundo tem que saber que aquilo é um valor. Então, esses vários, a Pampulha, por exemplo, outro trabalho, Patrimônio Cultural da Humanidade também. O que aconteceu com a Pampulha? Nós fizemos a Orla da Pampulha e o Parque Ecológico da Pampulha. Inclusive, visitado pelo Oscar Niemeyer, que aprovou o projeto. Então, tem essa história ainda, né? De ter Aham. sido. Nesse projeto especificamente da Praça 7, eu lembro, né, lá do Quarteirão Fechado, eu lembro de você falar muito numa intervenção que aguçasse um pouco os trajetos que eram feitos ali como convergência para esse lugar de permanência que é o Quarteirão Fechado. Então, eu lembro quando você falava muito, né, quando você pensou como que eu vou fazer essa intervenção, você falar desses eixos, as É, travessias, né, que a gente tem entre uma rua e outra, né, os é, é, eixos de visada. é um eixo alternativo, porque as ruas e calçadas são oficiais, são construídos pelo Arão Reis, desde Arão Reis. Agora, as galerias que a cidade foi construindo, os caminhos através da Igreja de São José, o quarteirão fechado, são percursos alternativos que você faz a pé. Você faz e são esses percursos que legitimam de alguma forma o quarteirão fechado. Agora lembra outra coisa, lá tinha dois usos que já foram também consagrados no nosso trabalho, que era a reunião onde teste de rua, nós fizemos então a tribuna para isso, e os jogadores de dama, os jogadores que jogavam dama e que eles tinham Uhum. uma espécie de umas cadeirinhas que eles se sentavam aí, nós fizemos bancos para ele. E o centro, balanceando, juntou um nível com o outro, formando uma grande esplanada. Quer dizer, é muito divertido você ver como é que a cidade se apropriou. Houve um dia, inclusive, que eu fui lá e tinha um cara tocando violão. E tocava violão e muita gente sentada ali e tal. E aí eu fui lá e me atrevi a cantar uma música ou duas. Agora eu acrescentei ao meu currículo cantador de rua. Entendeu? O que eu acho que é muito importante para mim naquele momento foi ver como funcionava de fato. Não é? Um espaço que você fala, não, esse espaço vai ser para reunião e ele estava ali funcionando. Não é E uma é coisa interessante teórica. você pensar num espaço que pudesse acolher usos que já existiam ali, né? E Exatamente. como que o que você projetou também trouxe outros usos, né? E as pessoas vão um pouco se adaptando também àquelas estruturas projetadas para usar de outras formas, né? De acordo com os encontros, com as possibilidades, os horários que você tem ali, né, de permanência e de trânsito, né? Porque a Praça 7 tem isso, ele é um lugar em que as pessoas permanecem, mas é também um lugar que as pessoas passam, né? Circulam, né? Então é um desafio. Essa coisa que você fala é interessante. Eu tinha uma provocação
gostaria de... sempre que eu posso, eu faço, por que a gente não usa esses núcleos centrais das quadras como possibilidade de atravessamento, como uma rede de caminhos alternativos na cidade. Olha, você vê, eles podem só funcionar nos horários de expediente, mas eles vão ser uma ferramenta de... Eles vão criar esquinas alternativas no meio do quarteirão. Aqui no lado da Casa Jornalista, aqui no meu escritório, eu fiz aqui para eles a travessia, que é ligando a Rua Espírito Santo ao Alves Cabral, através do prédio da Casa do Jornalista, entendeu? Através da Casa do Jornalista. Que era uma coisa que era para dar certo, mas veio a pandemia e não teve jeito. Mas que é interessante é você imaginar que no meio da quadra você encontra uma nova esquina, uma esquina desenhada pela própria vida da cidade, pelo acaso. Então, a cidade vai ganhando percursos cobertos, de alguma forma controlados pelo uso, mas muito especiais, né? Surgem livrarias, cafés no meio da quadra, e logo exatamente o centro da quadra, que é o lugar mais desvalorizado que existe na quadra, é o núcleo, né? Porque as ruas onde tem comércio e gente passando, valorizado. O centro, né? Se você colocar coisas ali, pátios centrais, implúvios, aquele que a gente chama hortos conclusos, né? Aquela coisa, é um lugar interno onde você tem prédios em volta e fica ali, tem uma cervejinha, tem uma coisa, tem um teatrinho, tem um show. Eu acho essas ideias muito interessantes. E como que é? Você citou, né, aí o escritório. Aí a gente pensa assim, ó, um arquiteto como o Gustavo Pena, né, poderia ter um projeto para o seu escritório e tal, e você optou ocupar uma casa que tem uma história, né, e você agregou história a ela, transformando ela no seu escritório. É uma casa eclética da época da construção, né, da cidade, e você fez, claro, intervenções, né, você acabou de citar, né, uma delas nesse espaço. E como que é, então, assim, conviver e respeitar esse tempo, né? Esse tempo da cidade, o tempo da arquitetura, reviver essa arquitetura com novos usos, com intervenções, né? Como que isso acontece dentro desse ofício do arquiteto, dentro desse aprendizado, né, a olhar e viver a cidade? Essa casa é um privilégio, né? Porque ela é a casa onde morava meu avô. Eu vim estudar vestibular aqui. Ela tinha sido... Morava meu avô e minha avó. E eu convivi com a minha bisavó, que foi realmente a primeira proprietária, com meu bisavô, que eu não conheci. E eles eram o João Pereira da Silva Continentino, meu avô era o Zé Oswaldo de Araújo, que chegou a ser prefeito de Belo Horizonte, e essa casa continua. Essa casa continua 120 anos que essa casa está aqui. E eu acho que viver uma casa com essa história, ela provoca o futuro, né? Eu gosto muito dessas coisas do passado que perguntam o futuro. Na realidade, o passado, você tem que revisitá-lo se você quiser saltar no futuro. Como na física, você precisa voltar uns passos atrás para saltar um obstáculo, né? Para poder saltar no futuro, se você não tiver um retorno a determinadas dimensões simbólicas e de memórias, você também não salta. Então, ela foi reinterpretada. E hoje quem entra aqui vê o que é um escritório de arquitetura absolutamente contemporâneo, com equipamentos, ferramentas de projetar espetaculares. E tem uma praça que nunca deixou de ser, na história da humanidade, um lugar importantíssimo de transformação. Então, eu gosto de estar aqui e eu acho que ela deu exemplo. Aqui, por exemplo, na Rua Espírito Santo, era um muro, nós colocamos um mural, que é muito diferente, um mural que transforma a cidade numa plataforma de arte, né? Então, temos a casa, a Alves Cabral 414 está aqui e vai durar sempre. Eu não tenho nenhuma intenção, ela já foi tombada muito antes de foi tombada pela prefeitura, ela tinha sido tombada
por nós mesmos, a família. Nós já tínhamos tomado essa casa. Essa casa a gente já Bacana. tinha decidido, por todos os motivos, né, e a cada dia que passa eu arranjo mais um, né, de não ser tocada. Ela está preservada na parte histórica definitiva dela, a parte inercial, e temos aqui uma praça muito simpática que a gente já fizemos muitos eventos aqui de cultura e de arquitetura, e vão E melhorar acabou que esse pedaço aí da cidade virou uma espécie de um espaço de convergência e de experimentação também, né, da sua arquitetura, porque você tem diferentes projetos né, aí no entorno, né? Você tem a própria Casa do Jornalista, você tem o projeto ali da esquina da Rua da Bahia, né? o Rômulo Paz, Do Rômulo Paz, Academia Mineira de Letras. Academia Mineira de Letras. Você acabou, né, fazendo desse ambiente assim um espaço de observação e de intervenção, né, sobre a cidade, né? Eu gosto daqui, sabe? Aqui o centro é muito verdadeiro. O centro da cidade ele é verdadeiro porque ele é legítimo. Ele é cruzado. O centro de Belo Horizonte, eu lembro de uma pesquisa que deu que ele é cruzado por todo dia por mais quase 1 milhão de pessoas cruzam o centro, ou pelo metrô, ou pelos ônibus, ou a pé, mas cruzam, que fazem conexões aqui nesse espaço. Quer dizer, as coisas do centro, por isso que a gente tem manifestações no centro. Não é? As coisas acontecem, as passeatas, as manifestações, tudo acontece no centro. Por quê? Porque o centro é o lugar de todos. O centro é o lugar do cidadão, da cidadania, do belo-horizontino, né? Aqui na cidade, em qualquer outro lugar, ele é o que define a sua dimensão cidadã. Então, eu gosto de estar aqui por causa disso, que tem um pastel que está ali há não sei quantos anos, um café que eu não sei quanto, uma casa que está ali, uma árvore, às vezes eu vejo uma árvore que já foi da minha juventude, está lá ainda preservada, vivendo. E isso te dá um sentido de que a cidade não é uma cidade superficial ou artificial. Ela mantém determinadas dimensões que deveriam perdurar se nós tivéssemos um tipo de. A cidade de Belo Horizonte é engraçada, porque ela foi construída artificialmente, a cidade planejada, e não muito amada pelos primeiros belo-horizontinos. Ela não foi muito amada, tanto é que muita coisa se deixou destruir. Não é? Ela passa a ser amada depois de que os mineiros os belo-horizontinos, filhos de belo-horizontinos, começaram a atuar. É o meu caso. Minha mãe era belo-horizontina, mas é raríssimo nessa época ter uma mãe que nasceu nessa cidade. Minha mãe nasceu, essa casa é de 1903, quer dizer, minha mãe nasceu em 19, minha mãe nasce 21 anos depois da cidade ter sido fundada, não é? Então, é muito importante que a gente veja isso como sinais assim muito claros de que nós somos uma cidade muito jovem e que nos deixamos substituir por coisas de qualidade inferior, às vezes até por ignorância. Aliás, ignorância é uma coisa que não falta, né, hoje em dia, e as pessoas. Não é? Mas eu acho que nós temos que falar o seguinte: ignorância, tudo bem, mas ter orgulho da ignorância é que nós não devíamos acreditar nisso, né? Porque aí não precisa tanto, né, Gustavo? A gente tem. Agora, pelo que você está falando, assim, né, a sua relação, né, com esses espaços, assim, você falou de Belo Horizonte, que é a cidade onde você tem o seu escritório, onde você tem essa dinâmica e da vivência, da escuta, talvez mais presente, né, no seu cotidiano, na sua história, na sua trajetória. Mas você falou de Araxá também, que é uma cidade que você tem um projeto e que ela, de alguma forma, também é amada, né, por você, ou seja, o seu exercício, né, de conhecer a cidade, de ouvir a cidade, de projetar sobre aquele espaço, de uma forma ou de outra, te faz um pouco
ter esse sentimento, né, de pertencimento àquele espaço, né, no sentido de propor uma intervenção, né, e a partir dessa pulsação do que você mesmo falou, né, do que a cidade pede, né, do que a cidade precisa, do que a cidade fala, né? E aí, como que é essa relação, por exemplo, numa cidade como Araxá, que você falou que você tem essa história, né, relacionada com a atuação profissional do seu pai, num espaço que é uma referência para Araxá, né, que marca a história da própria cidade de Araxá, e que você depois né, faz um projeto também para a cidade. Como que é esse processo? Bom, eu acho que foi o seguinte: a convocação para trabalhar em Araxá como eu te falei, eu conheço Araxá desde que eu nasci, então, talvez antes. Então, era uma cidade onde todas. Eu sentia cheiro quando as férias iam chegando, que as nossas férias eram mais longas que são hoje, né? Quando as férias iam chegando, eu sentia cheiro de Araxá. É como se alguma coisa me recordasse, aquilo me trazia já uma agitação de euforia de ir para ali. E é uma terra linda, porque é uma terra abençoada de águas milagrosas, de pedras, de minérios, de radioatividade. Ela é toda cheia de mistério, de seres, né, de índios caiapó e índios araxás, que tem histórias e histórias, né, da própria os animais pré-históricos que viveram naquela região do Barreiro, que a gente tem histórias espetaculares disso. E essa região que ela fica, no Triângulo Mineiro, entrada para dentro né, quase encostando ali no Uberaba, Uberlândia, e aí sai para São Paulo, conversa com Goiás, São Paulo e Mato Grosso, é tudo perto. Eu acho essa coisa muito fascinante, a coisa do Triângulo Mineiro. E essa ideia do nascer o Rio das Velhas, o Rio São Francisco nascer ali na Serra da Canastra, quer dizer, uma região muito rica, né? O centro orográfico do Brasil. E aí a história de Araxá é isso, quer dizer, eu sempre tive aquele grande hotel, o maior castelo que eu já conheci na minha vida. Se eu olhar um castelo, eu falei, mas imagina o castelo. Aí eu vou lá no grande hotel e falo assim, imagina que esse grande hotel foi inaugurado depois da Pampulha. A gente olha e não vê a vanguarda que foi Pampulha, né? Dentro do grande hotel, com aquele estilo missões jesuíticas, né? Você encontra a pintura na parede, que é o Casa do Baile. Está lá pintada na parede, o que comprova mais claramente que o grande hotel é de 46, a Pampulha de 40. E a relação que tem aquele prédio também com o prédio da prefeitura, né, de Belo Horizonte. Exatamente. Que era do mesmo escritório de arquitetura, né? Porque são arquitetos que atuavam juntos, né? É o Luiz Signorelli. O Luiz Signorelli tinha a casa do Barreiro, onde meu pai tinha casa, era o Luiz Signorelli, o Urba, o Querufe e o Signorelli. Eram todos operários, trabalhadores, engenheiros, trabalhadores do grande hotel. Como eles demoraram muito tempo ali, eles resolveram construir umas casas ali para ajudar no acompanhamento da obra. É muito divertida essa história toda, né? Então, eu acho que a Araxá entrou para dentro do meu coração e aí eu tenho essa felicidade de gostar de lá. E, às vezes, umas tristezinhas, como o caso dessa que o prefeito resolveu, não foi o prefeito ou um assessor, e resolveu fazer uns banheiros públicos ali, sendo que a gente podia descobrir outras alternativas. Mas eu acho que tem sempre, como tem gente para construir uma coisa, às vezes tem gente que demole e constrói direito, entendeu? Eu acho que nós temos que saber viver esse mundo em que as coisas ocorrem. Às vezes são edificadas e outras desedificadas pelo bem de todos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa autocrítica de que muita coisa tem que dar lugar a outras e que a gente vê aqui, por exemplo, aqui na nossa Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, o Sulacap Sul-América recebeu uma anomalia, né? Ali no meio, uma anomalia.
Quer dizer, ao invés de uma praça no centro, na avenida mais importante da cidade, uma praça projetada pelo arquiteto, não é? Com todo o carinho que é o Roberto Capello. Aí surge aquilo. E hoje, a possibilidade de demolição, então, demorou muito tempo para que a gente, e a cidade perdeu, durante esse período grande, um lugar muito gostoso de viver na Vila Afonso Pena. Então, eu Eu acho... acho que é lógico que a história de viver uma cidade, ela está carregada de perdas, né? E está carregada também de ganhos, né? Belo Horizonte, como você falou, é uma cidade que teve muitas perdas ao longo da sua história, do ponto de vista da sua paisagem vivida, né? Porque a gente não está falando de uma paisagem fechada, né? De uma fotografia, nós estamos falando de uma paisagem que ela é vivida. Então, é inerente que as transformações aconteçam, né? Sejam transformações em relação a novos usos que são incorporados, sejam transformações físicas mesmo, né? Nos espaços, nos edifícios e tal. E aí, você falando do Sulacap, é isso, assim, você tem um prédio lindo, né, que era o prédio dos Correios, que foi demolido, deu lugar a 2 edifícios, mas que simbolicamente marcaram um período da história da cidade, que começa com a Avenida Afonso Pena, né, que era o centro da capital. Então, é mostrar que você podia construir, né, que o concreto armado podia permitir, né, edifícios mais altos e tal. E tem uma generosidade nesse projeto, fora, né, as 2 torres e tal, que é abrir aquele eixo, né, a praça pública, que abre Afonso Pena para o viaduto Santa Teresa, né? E que, mesmo antes do viaduto, aquela era uma passagem, ou seja, era uma travessia importante, sempre foi um caminho importante da cidade. Então, quando a gente fala em caminho, nós estamos falando também sobre os eixos de visada, sobre os cruzamentos, que você mesmo falou. E aí, de repente, vem e constrói aquele anexo que desqualificou totalmente não só o projeto, mas a própria vivência do lugar, né? Então... Essa questão dos eixos que você cita aí, do eixo da Avenida Chateaubriand, continuando no viaduto Santa Teresa e chegando a Afonso Pena através do Sulacap Sul-América, eu acho que isso é um pressuposto de projeto que a gente nunca deveria ter perdido na história. Isso é o elo perdido da arquitetura, porque sempre a importância das perspectivas, das visadas, ela é que é o verdadeiro enriquecedor do projeto de arquitetura. Quando você veda, tapa, diminui, você restringe. Quando você descortina, você consegue ter a visão do todo. Por que nós, que somos geradores de inclusões, chamamos, nós queremos que a animação, que a ânima, que a alma entre, nós temos que dar visibilidade, porque senão aquela coisa deixa de constar no seu dia a dia, no seu olhar. E quando ela consta, ela é incluída. Quando ela não consta, ela está excluída. Então, eu acho que a cidade deveria ser sempre capaz de somar visadas para que elas sejam somatórias de nós mesmos, de nós que convivemos no espaço urbano, né? Então, eu acho que é muito importante que lá em Araxá, por exemplo, a nossa perspectiva foi avisada da Igreja de São Domingos, a matriz na Antônio Carlos, é uma avisada, são eixos muito bem trabalhados, que inclui o Morro do Mirante, vão incluindo coisas, de maneira que a cidade é intervisível, não é? Claro, claro. Mas eu E é o que você falou. eu queria chamar a Laura para entrar nessa conversa aqui, viu? Chama a Laura, vamos trazer a Laura para a conversa. Ela vai entrar aqui agora. Vamos ver se a gente aumenta o... Não, é só empurrar para lá que vai. Pronto, Olá. já Oi, temos... Laura. Tudo bem, Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Bem-vinda a essa nossa conversa aqui sobre
construir e escutar a cidade, não é isso? E o ofício de vocês como arquitetos que, né, que estão nesse processo, né, de conhecimento e de aprendizado o tempo todo com a cidade, né? Então, estava falando com seu pai, que muitas vezes a gente relaciona a educação e o patrimônio cultural como se o nosso fazer, como se a gente agregasse o nosso conhecimento apenas dentro de um espaço formal, né? Como se o espaço educativo fosse só dentro da escola, dentro da universidade, e a gente vê que não, né? Que o próprio ofício de arquiteto, né? Que tem tanta especificidade, que tem tanta técnica, né? Ele carrega, né, no seu percurso esse aprendizado, a escuta da cidade, né? Como a principal referência do projetar, do intervir nesse espaço, né? E o seu pai estava contando aqui para a gente que é mais do que isso, né? Entregar um projeto a partir dessa sensibilidade da escuta e um projeto que seja capaz de ser vivido, né? De ser apreendido e ter significado para aquele coletivo, para aquelas pessoas, né? E aí a gente estava falando um pouquinho aqui de alguns projetos de referência do seu pai e outros, né, que vocês ainda estão desenvolvendo aí no escritório. E aí é isso, eu queria saber, assim, você como uma outra geração de arquiteto, né, como que você percebe que a sua história, né, como arquiteta, ela se soma, assim, eu falo muito, assim, que meu pai, ele também é da mesma área que eu, né? Da área das ciências sociais, né? Só que ele é da educação e eu acabei indo para a cultura, para o patrimônio cultural. Mas ele fala muito de patrimônio, de cultura, e eu também falo muito da educação, do meu lugar, né? Do meu lugar de formação, de aprendizado. Então, tem um conhecimento assim que é compartilhado entre pai e filha, né? Seja de contraposição, né? Porque é necessário, ou seja, cada um é um indivíduo, né? Tem seus processos de aprendizado, de formação e de percepção de mundo, mas ao mesmo tempo tem uma convergência, né? Que acaba sendo muito forte e muito importante, né? Seu pai falou muito como ele aprendeu com essa casa, né? Com o lugar onde os bisavô, avô e avó, os pais moraram, como ele aprendeu a sentir, a gostar de Araxá a partir, né, do trabalho do pai, né, de um lugar que foi uma referência e continua sendo para a vida dele. E aí eu queria saber um pouquinho de você, assim, como que é esse processo também de estar junto com seu pai e assumindo um pouco esse lugar aí, né, de escuta, de projetar e de observar os espaços onde vocês estão intervindo, né, propondo projetos. Bom, é a dor e a delícia da lida com a cidade, da lida com a gente estar vivo, como se falou, com essa dinâmica que é você projetar aquilo que a princípio é improjetável, né? Vamos falar assim, que se a gente fosse parar, se a gente poderia paralisar, porque a cidade é tão dinâmica e as forças que atuam sobre ela são tão variadas, que aonde que a gente entra nessa história, né? Eu acho que essa técnica, esse saber, essa sensibilidade, mais do que nunca, essa escuta que é reinterpretada, porque a gente também tem o que somar, né? É um somatório. E eu acho que quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está... eu acho que o meu pai ele traz uma força de atuação com uma crença muito forte, que eu acho que é pertinente, ela é atemporal, que é essa força de você manifestar no seu tempo aquilo que é próprio seu, da sua história, da sua trajetória, com toda a reverência, o cuidado e a escuta que o tempo vai trazendo e como que você interpreta isso. Então, esse pisar no chão devagarzinho, esse entender esses clientes múltiplos, porque quando a gente está falando de uma prefeitura que chama a gente para fazer um projeto, ou de um casarão tombado privado, a gente tem um cliente imediato, mas são tantas outras esferas que a gente vai interferir, né? Que a gente vai afetar, né? Seja positivamente, seja negativamente, mas quando a gente propõe, a gente está com essa escuta aí, que eu acho que a sensibilidade e a técnica juntos, elas são muito, muito profícuas, porque um dá o lastro
te dá a segurança, e o outro é a sua intuição, é a sua trajetória, é aquilo que você intui, aquilo que você sonha, que você idealiza como possível, mas que a resposta ainda não está dada, né? É um somatório de escutas que vão te dar uma ideia. Então, essa abertura para interpretar esses múltiplos agentes, que eu acho que é a coisa mais fascinante que tem, porque são muita gente, é muita gente afetada. Quando a gente faz um projeto, o Museu de Congonhas é um exemplo que eu acho que foi um projeto muito forte na minha trajetória, porque eu peguei desde o início, eu me formei em 2001, o projeto é de 2005. E eu trabalhei no concurso, né? A gente naquela coisa daquela maratona de criar essa ideia potente, ao mesmo tempo com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque você vai tratar de um território tão sagrado, né? Assim, E então, cheio de indo a símbolos, né? religião com a fé, com a cultura, a arte, o patrimônio, e tudo isso com uma arquitetura contemporânea inserida naquele contexto imediato. Então, a gente teve um desafio eu queria fazer enorme. uma partezinha aqui, porque só para te dizer uma coisa interessante, que é o Memorial das Vítimas de Brumadinho, Eu ia perguntar desse projeto. que é uma coisa... Nós trabalhamos numa questão extremamente delicada, que é o Museu de Congonhas. Extremamente delicado, porque o Aleijadinho é o maior artista das Américas, né? O Santuário Bom Jesus Matozinhos, ele é a obra-prima do Aleijadinho. A obra-prima do Aleijadinho. Então, esse é um lugar todo ele sagrado. Agora você vai e cria o Memorial das Vítimas de Brumadinho, quer dizer, você está também escutando a dor, o sofrimento de famílias que perderam seus entes queridos, e que você está dando espacialidade para aquela dor. Porque dor, essas coisas, sentimentos de arte, cultura, você não consegue quantificar, você não consegue colocar na garrafa. Amor, você não consegue colocar na garrafa. Dor, tristeza, alegria, são coisas que não são medidas. E a gente trabalhar nesse tempo que não tem dimensão é muito importante. A Laura teve essa experiência também, nós trabalhamos esses dois e trabalhamos muito juntos com a comunidade, ouvindo o trabalho que eles têm, entendeu? Então, eu queria provocar só ela para falar disso do também. memorial, porque essa escuta, é que estamos falando que o arquiteto tem que ter um pouco de psicologia, desse trato com aquilo que às vezes não está elaborado, com esse dizível que é um dizer que às vezes você tem que interpretar de uma outra forma, porque como é que você encomenda, né, no caso do memorial às vítimas do rompimento da barragem, são pessoas que estão completamente vulneráveis, desoladas, que têm um misto de dor e revolta. E como é que a gente interpreta tudo isso e transforma, e espacializa isso? Né? É uma medida, como a gente falou no filme do memorial, não há consolo a ser materializado, não existe consolo. Existe uma tentativa, uma busca de ressignificar, de denunciar essa dor, esse evento, né? Espacializar alguma coisa que aconteceu para que ela nunca mais seja esquecida. E para que essas pessoas tenham um espaço para dignificar os seus entes queridos. Então, o processo é muito, muito rico e de muito despojamento nosso, até do nosso ego, da nossa pretensão de, às vezes, já ter uma resposta mais definida e de, no meio do caminho, perceber que a gente vai ter que reconstruir, que a gente vai ter que refazer, que a gente vai ter que ir mais devagar, que essa legitimidade para estar à frente de um projeto como esse, ela é também construída, ela não é a priori, né? Por mais que a gente tenha ganhado o concurso e tenha sido escolhido, isso é uma construção para que essas pessoas confiem que a gente é capaz, de alguma maneira, que seja pequena, um gesto, ainda que não suficiente, porque não existe nada que apazigue, né, isso que aconteceu, mas que ele seja uma força que vai caminhar junto com essas pessoas. Elas vão ter certeza que aquilo ali vai denunciar e vai marcar aquilo para elas. O João Cabral de Melo Neto fala no poema dele, faca só lâmina. É uma faca que não tem empunhadura, ela corta o tempo todo. É muito delicado lidar com questões como essa, faca só lâmina. Tudo é muito urgente, muito delicado. Né? Então, eu acho no campo da história, a gente chama de memórias sensíveis, sabe? Que são
ou seja, esses sentidos e sentimentos, né, que a gente tem a partir de situações que aconteceram, de processos, né? A gente, por exemplo, nós podemos falar período da ditadura militar, né, e tudo que aquele tempo representou e como que esses sentimentos, né, eles se materializam em espaços e símbolos, né? Então, eu acho que é importante o que vocês estão colocando, porque vocês estão o exercício do ofício de projetar, ele não vai resolver o problema, né? Ou seja, a questão, a angústia, o medo, o sentimento de perda, de dor. Mas, de alguma forma, vocês têm que criar as bases materiais, né, para que esse sentimento esteja representado, né, de alguma forma, nesse lugar, nessa materialidade, né? A gente muito tempo falou do patrimônio cultural como se ele fosse material e imaterial. E, na verdade, é muito difícil a gente separar, né, a materialidade da imaterialidade, ou seja, né, é um conjunto, né? E aí é interessante vocês colocarem isso, ou seja, que o projeto de arquitetura, o exercício de projetar, ele é um exercício de escuta para além do que vai ser edificado, né? Ou seja, o próprio projetar, ele é um processo, né, de escuta, de construção conjunta, né? E é como se fosse uma colcha, né, que fosse sendo bordada, né, em que as histórias, que esses sentimentos vão tendo que ganhar uma materialidade ali, né? E uma coisa importante que você falou aí, Michele, é o seguinte, é que muitas pessoas, interpretando mal aquela coisa, dizem assim, mas por que precisa fazer um memorial? É tão engraçado uma pessoa dizer isso, porque quem perdeu o que tinha, aquela convivência, ficou com o quê? Ficou com a memória, não é? É a única coisa que ele tem é memória. Se não tem um espaço que cuida, trata dessa questão da memória, a pessoa fica num suspenso, como se tivesse uma dívida eterna que ela não vai saldar. A única maneira com que as famílias podem pagar a memória daqueles que perderam e que tirem dessa condição de suspensão, como se você não tivesse chão, é quando você reverencia através da memória. Eles não tiveram outra maneira de fazer isso. Então, eu acho muito importante que 272 pessoas que se foram naquele dia sejam, em conjunto, trabalhadas como algo importante para gerar outras posturas, para impedir que isso ocorra outra vez, para denunciar essas coisas, entendeu? Então, a gente, de alguma forma, dá tridimensionalidade a uma dor. Quer dizer, aquilo que eu te falei, não consegue medir, mas consegue simbolizar. Então, o que nós fizemos foi simbolizar. Não é? E essa simbiose, né? Eu acho que essa simbiose entre a materialidade e a imaterialidade, e esse cuidado com o projetar, né? Como tornar material, né? Esse sentimento, é um pouco o que o Gustavo também estava falando com a gente aqui, ou seja, você não demole qualquer coisa e constrói qualquer coisa, né? Existe uma reflexão e um processo, né, para que isso aconteça, né? Então, eu acho que isso porque quando a gente fala de patrimônio, fica parecendo que a gente só tem que preservar tudo. E a ideia não é essa, não né? é A essa. ideia Inclusive, é iluminar também. E você colocar luz a determinadas espaços, experiências que foram muito relevantes, que fazem sentido ser preservadas e destacadas, pressupõe em alguns momentos você prescindir de outros. Porque se você ilumina tudo, você não está iluminando nada. Né? Então, não existe uma receita. Cada circunstância, cada caso vai te dar essas bases. Eu acho que o mais importante é você ter essa segurança de poder propor algo que você também tem segurança, que você está absorvendo, escutando, mas o imponderável acontece. Né? Quando o projeto está pronto, a gente não cerca tudo. Existem essas forças e essas consonâncias que geram esses momentos de vivência que a gente não controla nada. O Museu de Congonhas, por exemplo, ele era para ser realizado
eram 3 fases. Uma dessas fases era a área da arquidiocese, que ia ser reconstruída de uma maneira que liberasse a visada para os profetas lá do adro da Basílica. Essa fase não pôde ser construída por um problema fundiário, uma questão com a arquidiocese que ficou muito resistente, com medo de perder suas instalações e não tê-las de volta. E a questão de recursos, enfim, foi 1/3 do projeto que foi construído lá em 2015. Mas, o que aconteceu? Existia um espaço destinado ao Salão dos Profetas, que era o espaço idealizado para receber as réplicas, ou, eventualmente, em algum momento, até os originais, por que não? Mas que a questão era condignamente expor réplicas, backups dos profetas e explorar toda essa ambiência com um conteúdo museográfico interativo, que você aprofundasse o conhecimento, né, naquela área específica que é tão vasta, que é a pedra, a exploração da pedra, as proporções, o próprio fazer do aleijadinho. Então, assim, é um espaço muito que tem um conteúdo imenso e vasto a ser explorado. Na época também não foi feito, mas nós deixamos todas as bases para essa sala. E o que aconteceu? Fizemos um anfiteatro, que não estava no projeto. E o que aconteceu? O anfiteatro foi uma das grandes âncoras do museu. A programação intensíssima cultural foi todos os artistas do Brasil. O Museu de Congonhas virou não só o espaço do museu, mas também uma área, um espaço cultural que Congonhas estava carecendo há muito tempo. E agora, a gente conseguiu, o BNDES, junto com a FUNCULT, que é a Fundação Municipal de Cultura de Congonhas, conseguiu uma verba para finalmente construir as salas dos profetas. Só que a gente está tendo que reincorporar o anfiteatro, que até então não existia no projeto, e hoje ele é imprescindível. Então, isso é muito bacana na arquitetura. Esses tempos, eles também, igual aquele caldo da bruxa, né, que você fala, eles vão incorporando, reduzindo, se acrescenta um ingrediente, e essas vivências que a própria arquitetura ensejou, sem você, às vezes, pensar, ela passa a ser patrimônio, ela passa a ser incorporada. Cíclico, né? São processos cíclico. Que são cíclicos, né? E o curioso, né? Igual o Gustavo citou aqui, a gente estava conversando Sulacap, Sul-América, né? Como que hoje a gente já luta, né, pela demolição do anexo há muitos e muitos anos, mas como que hoje isso se tornou forte, né, representativo para uma geração, né, que veio depois e que descobriu o centro da cidade, que descobriu aquele lugar, né, e que pede para que ele seja requalificado porque já usa aquele espaço, né? Então, o dia que demolirem, você vai ver, o dia que demolir, outras coisas vão começar a ser analisadas, porque a gente tem que ter maturidade para analisar isso. A cidade precisa de espaços gentis, precisa dos espaços de convivência, não pode aceitar ser invadida, não se constrói no intervalo, deixa a cidade respirar, não é? Claro, claro. E aí, voltando para Araxá, nós temos o projeto lá que fica lá no projeto do teatro, né? E agora tem uma proposta de fazer uma intervenção. Proposta não, né? Parece que eles já estão fazendo, né, a obra lá com os banheiros, na parte posterior? É na lateral, no talude lateral, porque esse projeto é um projeto também super cuidadoso. É nos jardins. Vamos dizer assim, você está fazendo um banheiro público, sendo que tem milhões de alternativas de colocá-lo na cidade, em quarteirões fechados, intraquadras, espaços dentro de loja, em várias maneiras de apropriar, para ele não ter essa presença na cidade. Colocar o banheiro no centro do jardim é uma coisa inexplicável, não se justifica, né? É uma coisa assim, em frente à casa da Dona Beija, que às vezes a Dona Beija está ali, é um patrimônio histórico, está a Dona Beija, que é a grande, vamos dizer, figura histórica dessa cidade, e você brinda a Dona Beija com banheiro público, né, com seus perfumes. Eu acho que isso não está certo, entendeu? É um desvio. Assim, eu acho que porque o partido arquitetônico do teatro, o cuidado que foi tido, que se teve em criar um eixo de visada, o desnível da praça Antônio Carlos, ele vai acomodando ali para baixo, e a gente fez um teatro semi-enterrado, justamente para não competir com o casario que faz essa conformação do final da praça.
E desse casarão, que fica logo ali perto do final da boca do teatro, é a casa de Dona Beija. E nessas laterais do Teatro Semi-Enterrado, você tem um gramado, um talude de gramado, e que o Isso. teatro ele se abre para dentro e para fora. Num desses taludes gramados, eles estão fazendo uma contenção e criando um container, a gente não sabe como é que é o projeto, mas assim, é uma coisa completamente inadequada, sem nenhum critério e nenhum cuidado, porque se existe um projeto prévio, nada mais natural do que você consultar e ver as possibilidades de ampliação daquilo que já existe, né? E a gente foi Aham. informado também que parece que essa solução, que eu acho aí pior ainda, é para resolver um problema de falta de capacidade ou a infraestrutura dos banheiros existentes dentro do teatro, que não tem manutenção desde 2012, está com problemas. Então, em vez de você consertar o problema de infraestrutura de um equipamento que já existe, você cria um outro, né? Que também, se não tiver manutenção, vai gerar problemas. Então, é uma sucessão Ou de seja, paliativos, não né? é só a intervenção em si, né? Mas é uma intervenção que não vai resolver o Não, problema, não né? vai E resolver. vai criar outro, né? E isso é curioso mesmo, porque a gente sabe o tanto que é importante, né? Os equipamentos como banheiros, né? Públicos na cidade. E como a gente tem experiências, né? De colocar banheiros na cidade em que a própria prefeitura depois não dá conta de dar manutenção. E não é só por culpa da administração municipal, não, é porque é complexo mesmo, né? É complexo você dar conta de equipamentos desse tipo, né? 100% aberto ao público, é preciso de ter uma lógica, né, de manutenção, cuidado, monitoramento, né? Governança, Bastante né? Que às vezes passa tudo. outros E agentes. Belo Horizonte a gente teve, eu não sei se vocês lembram, na época das reformas que a gente teve das praças da área central, foram feitos vários projetos de banheiros públicos, eles eram semi-enterrados, eu não sei se vocês lembram, na Praça Floriano Peixoto, Mas na eles foram Werneck, executados? ali foram executados, mas com muito cuidado, porque para eles não se sobreporem em termos de volume aos ambientes de fruição da praça, né, aos gramados, às áreas de circulação e tal. E a prefeitura não deu conta de manter o funcionamento desses banheiros. E aí, mais recente, que eu falo já há uns bons anos, esses banheiros foram todos revistos e foram tirados desses lugares, entendeu? Ou seja, além do cuidado da intervenção, para não criar, né, volumes, né, na cidade, né, que fossem impactantes, mesmo assim os banheiros ou seja, eles não sobreviveram Uhum. no espaço público, exatamente pela dificuldade de fazer a gestão. Aqui a gente tem um outro caso que é na Praça da Liberdade, né, o edifício Rainha da Sucata, e que a última intervenção que foi feita, a gente pegou todos os banheiros que ficam, né, no vértice posterior do prédio, Uhum. e eles foram adaptados sem nenhuma intervenção no edifício a serem banheiros públicos, abertos ao público. E eles estão lá, arrumadinhos, assim, e a maior dificuldade é como fazer a gestão, né, desses banheiros, considerando, né, os considerando como banheiros públicos num lugar que precisa, a praça precisa de ter banheiro público, né? Então, ou seja, a necessidade de ter banheiros públicos em Araxá, ela é legítima, né? Agora, É. como conciliar isso, né, a um projeto que é tão importante para a cidade, né, que é o teatro, que foi pensado, né, como uma área de fruição cultural e cotidiana daquela comunidade, e como que o banheiro ele vai entrar, né, de forma desqualificada, né, dentro Sim. desse espaço. E a gente já se colocou à disposição da prefeitura, da fundação, para estar junto discutindo essas soluções, né? Eu acho que a gente está sempre interessado em contribuir, porque a gente está preocupado com a cidade, a gente está preocupado com a longevidade do projeto, com a apropriação, né, desse espaço pela comunidade. Isso é a nossa vida, né, Pai?
Então, a gente precisa Sabe, essas coisas é engraçado, nós conversamos com coisas tão elevadas e agora caiu para os banheiros, né? Como é um negócio, a gente tem sempre a fisiologia comandar a nossa. Mas eu acho que eu já descobri tantas soluções para isso que a gente sempre é tão difícil discutir, porque às vezes você coloca uma solução muito corriqueira, fácil de resolver. Meu avô, poeta, ele dizia uma coisa interessante, ele falou assim: quantos vivem a buscar o ideal pelos espaços e o ideal aqui na Terra ao alcance dos braços, né? A gente tem mania de querer problematizar coisas que são solucionáveis de uma forma muito mais simples, com participação popular, com alguma iniciativa privada trabalhando nisso, alguma entidade cuidando disso. Eu acho que tudo é gestão, tudo na vida é gestão. Aqui no meu escritório, a Laura que faz a gestão, porque se não fosse eu estava. Então, a gestão é importante para as coisas, porque a gente tem que admitir que necessariamente a gente tem que passar por uma análise da sustentação, da sustentabilidade, sustentação daquela atividade. Qualquer atividade é boa. Por exemplo, um teatro. A pessoa fazer um teatro não é nada. O duro é manter o teatro funcionando e com as pessoas todas indo e criando conteúdo para o teatro. Museu. Faz um museu. Mas como é que mantém o museu limpo, arrumado, com as lâmpadas funcionando, os projetores em condição, os suportes colocados? É difícil. Então, nós tínhamos que ter uma sociedade que fosse sempre capaz disso. Ter a vontade de fazer alguma coisa e imaginar imediatamente como ela se sobrevive e funciona. Nós estamos fazendo o tal do memorial lá do Brumadinho. A questão da sustentação do memorial, como gestão dele diária, é dificílima. Não é fácil. Construir um memorial é uma coisa e geri-lo é outra arquitetura, é uma arquitetura de gestão. É muito importante que a gente faça isso, sabe? Porque a gente tem uma certa... Nós que somos da área de arquitetura, Laura, nós temos sempre uma ligação muito mais com a obra, com fazer, com construir. Mas, desde sempre, essa preocupação de como é que a coisa vai ser mantida, durabilidade, de como é que a gente facilita outros usos que são, vamos dizer, sinérgicos com aquela atividade principal, pode ajudar a que a coisa se mantenha. Então, a gente que é também o desafio da Pampulha, né, Gustavo? Assim, a gente fala, né, o próprio patrimônio cultural, né, tem isso, ou seja, não é só o reconhecimento como patrimônio, é mais do que isso, né? É a gestão daquele espaço, é a conservação daquele espaço, é permitir que ele ganhe essa dinâmica no tempo, seja ressignificado, é fazer as intervenções de forma qualificada para que tenha essa escuta e os anseios em relação às necessidades da cidade, daquela comunidade. Então, é um processo, né? Ou seja, é um processo que vai além, né? De uma ação específica, né? Porque é isso, é pensar nesses lugares de representatividade no tempo, né? No tempo da vivência, né? No tempo da vivência da cidade, né? Então, isso eu acho que é o que, mesmo a gente estando em lugares diferentes, né? Em ofícios diferentes, acaba que a gente tem uma convergência, né? Que é isso, que é a escuta, a compreensão dos processos e a compreensão da necessidade da dinâmica, né, da cidade. E eu acho, Michele, que a gente, no afã também assim, da manutenção, do restauro, né, da preservação de tanta coisa, desse vasto patrimônio rico, importante para a memória afetiva, para toda uma comunidade, cada ela em uma esfera, a gente, às vezes, também... Eu acho que todos nós sofremos com isso, de alguma forma, e a gente é submetido a isso, a gente às vezes está numa cadeira ali, está numa outra cadeira aqui, mas o desafio de você garantir, ou pelo menos dar as bases para que isso não se perca, para que as intervenções que você não controla, que é a dinâmica da cidade,
não crie uma terra arrasada, né, como a gente Aham. vivenciou em muitas cidades do Brasil, interior de Minas, aqui em Belo Horizonte mesmo, essas substituições, mas ao mesmo tempo que existe um excesso de zelo, às vezes tão grande, que impede certos projetos que vão justamente dar essa sobrevida, essa longevidade desses Claro. equipamentos no futuro. E aí a gente Aham. vê pessoas assim amarradas porque não tem saída para aquele imóvel, para aquele bem, para aquele patrimônio, pela série de complexidade e de imposições para um restauro, para uma adaptação de uso. Então, é muito difícil, às vezes, para nós proponentes, que a gente tenha essa sensibilidade e essa reverência com os órgãos que estão ali batalhando a despeito dessa Claro. luta insana que é o dia a dia, né, de um órgão de fiscalização com poucos funcionários, com muita carga de E que a trabalho. gente falou aqui agora, né? Assim, às vezes se apega a uma materialidade, né? E esquece de encontrar esse equilíbrio, né? É, Entre a materialidade e a necessidade simbólica de ressignificação, né? De permitir novos usos, de permitir novas referências que se somam àquela, né? exatamente. Então, eu acho que é um pouco o que a gente estava falando aqui, né? O patrimônio material e imaterial, na verdade, nós estamos falando de uma escuta e de uma simbiose entre materialidade e imaterialidade, que ela deveria também orientar, né, todos que atuam sobre a cidade, que vivem a cidade, né, a essa escuta, né, a buscar esse equilíbrio constante, né, rever, voltar ali, não, quem sabe a gente não faz assim, quem sabe a solução não é essa, né, e experimentar, né, Uhum. experimentar, né, o que não dá é travar e nunca mais faz Às vezes a nada, gente fica nunca até mais com medo de propor, mas a gente vai continuar Não, propondo. não, tem que eu acho que é o seguinte, mais uma citação, eu acho engraçado que tem no Nome da Rosa, Humberto Eco coloca uma frase interessante, um trecho interessante, que é uma reflexão que ele fala que quem presta melhor serviço ao diabo é aquele que mata os fraticelli porque fazem uma apologia de um cristianismo um pouco estranho, ou são os caras da Inquisição que, cheios de poder, e conseguem dizimar aquelas pessoas que estavam cheias de boa intenção e tal. Então, muitas vezes, eu entro num ambiente que dá a sensação de que o sujeito está prestando serviço para o diabo, achando, ou em nome de fazer um trabalho para as coisas boas. Eu acho que é muito importante que a gente reconheça que existem pessoas que trabalham, que têm responsabilidade, que têm uma atitude proativa em relação às coisas do patrimônio, que amam e se dedicam a isso, e que muitas vezes propõem umas coisas que, à primeira vista, pode parecer ao técnico frio, entendeu? Que não pensa um pouco, vão tentar entender isso de uma forma mais ampla e mais generosa. Senão, nós não contribuímos para essa pesquisa, nós não contribuímos para a evolução das coisas. A gente tem que estar a favor de contribuir com a discussão. Não encerrar o assunto pura e simplesmente como se você fosse dono do único saber, né? Eu acho que a pessoa tem que ter todos nós temos que ter autocrítica suficiente para sabermos que, de repente, eu posso estar errado, o outro pode estar errado, mas pelo menos que existem ali pessoas que estão fazendo um trabalho com muita responsabilidade e que pretendem descobrir o melhor para todos, né? Agora, a nós. gente fala que o patrimônio, o exercício da gestão do patrimônio é um exercício formativo, ele é educativo, porque o técnico ele não só educa, explica o que pode e o que não pode fazer, ele também tem que ter essa escuta e ele também tem que ser educado, tem que ser Uhum. formado em relação às necessidades, às propostas, os olhares diversos sobre a cidade, sobre aquele bem cultural, sobre aquele conjunto, né, que está protegido. E não é finalístico, né, Gustavo? Assim, eu vejo a Pampulha mesmo, né? Quantas vezes a gente já discutiu projetos de intervenção, né, para um conjunto ali que eram necessários e quantas vezes, né, vocês mesmos foram convidados a rever
né, aqueles projetos. Por quê? Porque a cidade precisava de outra coisa, porque precisamos de ampliar aquilo ali ou retirar aquilo daquele lugar, porque às vezes não deu certo, não funcionou, né? Então, eu acho que esse processo ele é um processo rico e ele é um processo formativo, né? É o aprendizado ao direito à cidade, né? A viver a sua cidade, a sua história, né? O seu patrimônio cultural, né? É isso mesmo. Então é isso, gente. Não para nunca. Não para Eu nunca. queria agradecer demais essa nossa conversa aqui. Adorei também. Obrigada, também adorei. Espero que... Pena não encontrar com vocês lá na Feira Araxá, porque exatamente nessa época a gente está cheio de pequenas escaramuças aqui. Aniversário, né? Ainda tem um aniversário ainda. Tem aniversário, tem as festas juninas todas, né? Mas eu adoro Araxá nessa época. Eu acho que o céu, eu costumo dizer que em Araxá tem, eu acho que à noite aparecem uns anjos que fazem uma limpeza geral no céu de Araxá. E quando você acorda de manhã, aquele céu está limpinho, perfeito, que eu acho que eles trabalharam a noite inteira limpando. Bem, E os verdes. Acabou de forma poética aí, que nós estamos falando do Festival de Literatura, né? E é isso, a arquitetura é uma forma de escrever, né, a cidade, né? Eu acho. Escrever aí a história da cidade, né? Então, eu queria agradecer demais vocês, parabenizar pelos projetos, vamos torcer para que o desfecho lá em Araxá seja o melhor possível. Eu tenho certeza, Michele, você vai nos ajudar. Né? Não, nós vamos conseguir, sim, né? É uma cidade que merece, né? Como o Gustavo colocou, a gente está fazendo um trabalho lá importante em Araxá agora também para o inventário do queijo artesanal de Minas, pegando a região toda de Araxá ali, que também já vai ser reconhecida como uma região importante, né? Produtora do queijo como patrimônio cultural. O queijo que também vai ser reconhecido, a gente espera como patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Os modos de fazer o queijo. Então é isso, é uma terra especial dentro das nossas Minas Gerais e a gente espera que o Festival Literário traga, né, os olhares para o patrimônio cultural, para as escritas, né, que estão presentes aí nas formas da cidade, né? E é isso, deixar essa nossa conversa disponibilizada aí para todos que forem participar do festival esse ano. Muito obrigada, Laura, prazer, muito obrigada, viu? Gustavo, Obrigada. mais uma vez, viu? Obrigado, Beijo. querido. Muito bom, viu? Beijão, tchau. Nina, já está